Fala turma, beleza? Aqui é o Renato da Academia Brasileira de Omaha e hoje eu vou para mais um vídeo de análise de mãos. Hoje eu vou comentar três mãos sobre turn. São mãos que a ação pré-flop ali, flop são bem diferentes, né? Mas chegam no turn para alguma decisão importante aí e que possa somar para vocês. Então vamos à primeira mão. Primeira mão, um limped pot, né? O cutoff limpa ali. A gente tem um As Vala Vala 9-3 single suited no As. E a gente tá no Big Blind. E aqui tem duas decisões, né? Ou dar Open, o Raise aqui no caso, ou dar Check. Eu acho que o Check é super tranquilo, né? Por mais que a nossa mão tenha um Nut suited, tenha um par de Broadway. Você não precisa inflar esse pot, já que esse jogador não vai foldar, você não tem fold equity nenhuma, né? Então você pode só levar para pós-flop. E aí o jogador dá check, o herói dá check, e bate um board As, Dama 8, né? A gente tem aqui top pair, o kicker ok de valete, né? Uma broca e um backdoor flush. As decisões aqui são de bet ou check call, no caso, já que o check raise não faz sentido algum, né? Com esses blockers aqui, eu já optaria pelo bet. Como ele não é o agressor da mão, ele limpou ali, ele tem um range muito amplo, né? Nem sempre ele vai apostar. Quando você apostar aqui, você bloqueando os straights, fica um pouco mais claro também as mãos que ele vai continuar na mão. Mas se você já vai ter uma fold equity bem grande, a mão vai encerrar no flop, vai evitar decisões difíceis, né? Porque você dando check, ele apostando, já fica um pouco mais chato de jogar essa mão, né? Um SPR muito alto, uma mão que evolui pouco, né? Então aqui eu optaria pelo bet. O jogador deu check e o jogador que limpou deu check back. Então, quando ele dá check aqui, você praticamente pode excluir o quê? As na mão dele, dama dama, 8-8, né? Então o range dele é muito fraco. E aqui no turn dobra o as, a gente faz trinca, né? O herói aqui tem a decisão de bet ou check. Como o jogador já deu check lá, dificilmente ele vai apostar. Aqui você tem algumas mãos para cobrar, né? Alguns flush draws, principalmente que abriram. Então, o bet aqui é uma jogada muito boa. Só que o jogador aposta pote. Eu não vejo por que apostar pote, né? Aposta muito alta. Não faz sentido, considerando os ranges aqui, né? Ele não tem mãos para pagar, aqui no caso. Não faria um size menor. Eu quero induzir ele a errar, né? Continuar com mãos mais fracas. E para nossa surpresa, o jogador lá do cutoff da raise. Ele faz um 3x. E quando a gente compôs o range flop dele, quando chega nesse turn, não faz o menor sentido, né? Ele tá dando esse raise aqui, né? E aí a gente tem duas possíveis decisões, já que o fold é praticamente incogitável para mim. O call ou o raise, né? E aí qual seria o sentido de dar raise, né? O raise aqui você não vai tomar call de nenhuma mão pior, porque ele não vai ter nenhum Ás e 10 menos aqui dando raise e call no seu tribet aqui no turn. Você vai espantar os blefs dele, no caso, né? A única coisa que você tá fazendo dando raise aqui é se protegendo de bater uma carta de copas, provavelmente, que não seja o seu full. Só isso, né? Então, o call pra mim aqui é muito superior nesse raise. Você deixa ele com um range fraco lá, se ele quiser blefar river. Eu acho improvável ele blefar river. Acho que quando você der bet call aqui, ele vai brecar, né? Porque você ainda pode ter Ás e Dama, Ás e 8, que são bons que não vão foldar. Mas o raise eu não vejo sentido, né? E aqui o herói deu o raise. E o vilão foldou, né? Como previsto, porque ele não tem mão para pagar. Mas aqui então foram duas decisões, ao meu ver, equivocadas, né? O size do bet e depois esse tribet aqui no caso, né? Que não faz sentido. Então é uma mão que não precisa simular nada, só de análise de ranges aí e escolhas de size. Beleza? Então, próxima mão. A gente tá de MP com dama dama 987 double suited. A gente abre o cutoff da call e o big blind e o small blind folda. O botão também folda, né? Então aqui a gente acerta uma mão bem forte, né? A gente tem wrap flush draw em dama, né? É um pouco chato porque o as é off. Então provavelmente das vezes que você tomar uma reação, o seu flush não será bom. E nem o seu valor de showdown com dama dama, né? Mas aqui é um board de as high, você tem ótimos blockers, então aqui faz muito sentido você ter o c-bet aqui, né, no caso.
o jogador, o herói, se betou e levou call, né? Então, uma informação importante aqui analisando range, né? E tendências e tudo mais. É bem provável que ele tenha as flush draw, né? Field em geral, acho que por padrão, vai dar raise contra o Cebet quando tem aqui o As de clubes, né? Então, assim, você já pode excluir boa parte desses flushes nuts. Não vou excluir 100%, mas pode excluir boa parte. Então, vou considerar que o meu flush tá muito vivo. Porém, acertou uma carta mágica aqui, né? Uma carta muito melhor do que o flush. A gente bateu o nosso straight, a gente tá nuts aqui, e né, com o redraw do flush, no caso. E o SPR aqui tá baixo, né? Tá próximo de 3. E aqui, qual que seria a melhor decisão, né? O second barrel ou check? É uma carta muito scared pro seu range, né? Como um agressor, você vai ter muitos combos de Ais e X, que você se betam aqui, que faz tudo sentido. Só que quando bate uma carta que completa straight, que muda o nuts, é uma carta que você vai brecar muito. E quando você vai brecar muito, você vai ter muito give up, muito check fold, né? E o que, que você faz para balancear isso? Você coloca mãos fortes no seu range de check. E essa aqui é uma das melhores mãos, porque mesmo que roda em check, né, que ele pegue essa free card no caso, você está muito protegido, né? Porque você tem o Java Straight e você tem o Flush Draw. Então aqui a melhor jogada é o check para deixar ele agressivar. Ele atacou, a gente vai para check raise, né? Porque a mão já vai encerrar aqui. Você quer cobrar o máximo daquelas mãos dele. Ele foi ao win. E aí ele tinha, para nossa surpresa, o As Flush Draw. Ele fez um slow play, né? Ele tinha top 2 Flush Draw e duas pontas. Ele não optou pelo raise no flop, mas ainda a gente conseguiu engatar ele turn com uma ótima equidade. Então é um cooler, né? Aconteceu, acabou dando ele aqui, mas não é uma mão que a gente vai ver, né? Normalmente, no caso, no range do vilão ali, dando só call na C-bet, né? Mas ok, uma jogada super tranquila dos dois lados, né? Turn não tem muito o que ele fazer. É bem difícil escapar, né? Com dois pares ainda de equidade adicional, além do flush, né? E o straight. Então as decisões foram boas aí no caso. E vamos para a próxima mão. Então aqui tem dois limpers, né? O EP e o MP limparam. A gente tá no small blind com Rei Rei Dama 98, single suited. E aqui o herói optou por dar open, né? Ele poderia dar apenas o complete, já que muitas vezes não vai ter essa fold equity aqui. Os dois jogadores vão acabar pagando. E ainda tem um jogador bem short ali que limpou, então o SPR fica baixo, né? Ele poderia optar pelo só limpo, então complete. Mas ele deu open e aí os jogadores do Big Blind e do MP pagaram. O EP acabou foldando, né? Acertamos um excelente flop, né? A gente tem top 7 ainda com rei off, que não tem, a gente não tem o rei de copas, então a chance de a gente achar action aqui é muito grande, né? Do as de copas, do rei de copas, do straight draw, né? No caso. E contra esse jogador tem um SPR bem baixo, o que facilita, porque as mãos ele vai acabar mandando. A gente tem um c-bet. O jogador optou por meio pot, eu acho ok, considerando o SPR desse jogador short stack aqui, né? Se você fizer um size muito alto, vai mostrar que você está muito comitado contra ele, que você tem uma mão forte, uma mão decente, que você não vai foldar. Então vai evitar muitas reações aqui. Então o size eu gosto, meio pot, call e call. E aí bate a nossa quadra, né? E aí o que fazer, né? Qual a melhor decisão aqui? Apostar para tentar tomar call dos flushes que pagaram, né? Representando ainda um possível rei X. Ou da check e deixar alguém inventar. E aqui, pelo SPR, né? Se você olhar o stack do short stack, até mesmo o seu, né? A gente tá com SPR 2 e o jogador short tá com SPR meio, né? Quando você apostar aqui, você nunca tem blefe. Nunca tem blefe. Você nunca apostaria uma mão aqui que não tenha força suficiente para apagar o all-in desse jogador, né? Então aqui você vai ter no mínimo um flush nuts, né? Eu diria. E, ou algum rei X, né? Então o bet aqui seria uma jogada muito, muito forte. Então o check, para deixar esse jogador inventar com alguma coisa ou ganharem força com os flushes deles, é muito melhor para mim, ao meu ver. Então o herói deu check e aqui o jogador do Big Blind deu esse bet, né? E agora temos uma nova decisão: call ou raise. Então, dificilmente a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro nessa mão, né? E por quê? A mão mais forte que ele pode ter aqui seria 4-4,
2-2, né? Que seriam os fulls. Porém, são mãos que ele provavelmente daria raise e flop. E já não tem muitas mãos dessa de 4-4-2-2 dando call pré-flop. Depois disso seria o flush nuts. E depois os flushes mais fracos, de dama menos, no caso, né? Todas essas mãos, tirando os fulls, né? Que a gente pode quase descartar. Quando a gente der call aqui, ele vai brecar river, né? Tipo, você deu call, você vai estar representando algum flush ou algum rei X atrás de full, né? Vai bater o river, se ele tem flush, mesmo o flush nuts, ele muito provavelmente não vai value betar river, né? Mesmo que você der check. Eu imagino. Mas ele tem essa chance de errar. Tem essa chance de errar. Os fulls aqui, né? Se ele tiver, ele vai betar. Então você não vai perder esse valor river, né? Porque você vai dar check call aqui, o river vai bater uma carta. Ele não vai deixar de value betar o 4-4, bem provável. E se você der raise, nada te paga. Tipo, simplesmente nada te paga. Que mão vai conseguir te dar bet call quando você der raise aqui na dobra do rei, né? Até mesmo um 4-4 fica numa situação bem desconfortável, né? Então ele vai conseguir escapar muitas vezes. Então, pra mim, aqui a melhor decisão, considerando o range dele, seria dar call, representar um rei X atrás de fulls, né? Que quando bater uma carta river, você dá check, representando que você errou esse full, né? Que você ainda tem, ele pode ter valor no flush ou nos fulls dele menores aqui no caso. Então, pra mim, a melhor decisão é o call, mas o jogador deu raise e o oponente só foldou, né? Ficou fácil pra ele. Então, essas são as três mãos de turn, né? Espero que ajude vocês aí. E aceito sugestões também de spots para analisar. Se tiverem replays de mãos e quiserem mandar, né? Eu posso fazer essas análises. E então até a próxima, até semana que vem. Valeu, um abraço.